Estamos aqui para mais um podcast do Estúdio e Produções de Volta ao Passado, que é um trabalho de conclusão do curso audiovisual com o tema São Joaquim da Barra, a joia da alta região. Nós vamos falar sobre o Rotary Club de São Joaquim da Barra e a importância do Rotary Club para a cidade em sua evolução durante todos esses anos. Eu sou Carmen Ponte, esse é o Gustavo, nós fizemos o curso juntos, somos parceiros nesse podcast de hoje. Para falar do Rotary Clube de São Joaquim da Barra, trouxemos aqui a Sandra Moretti, que é a dama da Casa da Amizade, onde foi presidente em diversas gestões e também é rotariana, e foi presidente em 2022-23. Boa noite, Sandra. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Carmen. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui para colaborar com vocês. Ocupou diversos cargos no distrito e também é rotariana e presidente. E foi presidente de 2019-2020. Boa noite, Eduardo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Carmen. Boa noite, Gustavo. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo aqui falar um pouquinho sobre o Rotary. Aqui, nós vamos fazer algumas perguntas para vocês. Gostaríamos que vocês respondessem tranquilamente, como conhecedores de Rotary que são. Sandra, sempre primeiras damas. O Rotary Clube de São Joaquim da Barra, quando foi criado? Carmen, ele foi fundado no dia 3 de junho de 1945. Ou seja, 40 anos depois da fundação do Rotary Internacional. Eduardo, como foi essa fundação? Então, se deu através de algumas pessoas da cidade que se interessaram pela história do Rotary. Como que essa informação chegou? Através dos padrinhos, porque para se abrir um Rotary precisa de um padrinho. E já existia o Rotary Clube de Ituverava, que foi o nosso padrinho. Algumas pessoas do Rotary Clube de Ituverava conheciam algumas pessoas de São Joaquim da Barra e fizeram a proposta, que foi muito bem recebida, e há 79 anos temos o nosso Rotary em plena atividade. São Joaquim só tem 126 anos, hein? Chegou quase junto com a fundação da cidade, com a emancipação, né, da cidade. Sandra, vocês já fundaram algum clube? Sim, nós somos padrinhos de 3 clubes aqui da região, né? Batatais, Orlândia e Ipuã. Nós ajudamos da mesma forma que o Eduardo falou de Ituverava, né, com a gente. Nós também fizemos um convite a essas cidades e foram fundados esses clubes, que persistem até hoje. Muito bom. Eduardo, você pode nos dizer um pouquinho, que é uma curiosidade da sociedade, como que vocês administram o dinheiro das arrecadações? Bom, o clube possui é igual a uma empresa. Ele possui toda uma diretoria que podemos dizer executiva, e composta pelo presidente, tesoureiro, existe um conselho fiscal e também temos o apoio de um escritório de contabilidade. Então todo o dinheiro que entra no clube, seja ele através das mensalidades que os associados pagam, como por doações e arrecadações que fazemos para projetos, ele é contabilizado a entrada e a saída, através de balancetes, prestações de contas. Então é transparente para quem quiser ver. Um munícipe fala assim, eu desconfio que o Rotary esteja fazendo algo, pode vir aqui que nós temos tudo lançado, tudo contabilizado e à disposição para você consultar. Então a gente é tranquilo quanto a isso, quanto à transparência para com nós mesmos, rotarianos e família rotária, quanto para a população, para as entidades que a gente ajuda. Sandra, a gente sempre ouve falar muito de subsídio. O que é subsídio? Como que funciona esse negócio de subsídio? Carmen, há 2 tipos de subsídio. Há o subsídio distrital e o global. O distrital, o distrito informa uma verba que tem, né?
Aí ele manda os prazos, os documentos que precisam ser adequados, se aquele clube interessar. Aí o clube procura uma entidade que tenha alguma necessidade, certo? Aí ele monta um projeto, esse projeto vai para o distrito para ver se é aprovado. Sendo aprovado, é executado, né? Aí tem todas as notas fiscais, tudo direitinho, como manda um projeto. Já o global, ele é a mesma coisa, só que ele é um pouco mais amplo, porque além de você procurar uma entidade, procurar o projeto, você precisa de um parceiro internacional. Então ele é um pouco mais moroso, mas é uma ajuda muito grande, e nós aqui em São Joaquim temos realizado grandes projetos através do subsídio. E por que esse subsídio vem? Ele vem através do quê? Como que ele vem para São Joaquim, sabe? Ele vem através das contribuições que o Rotary manda, né? A gente manda uma contribuição para o RI, que é o Rotary Internacional, e cada 3 anos ela volta para a gente, entendeu? E aí você aplica da melhor maneira. Mas como eu disse, você tem que ter um projeto, você vai ganhando assim a bem querer. Não, você tem que ter um projeto de uma entidade mostrando a necessidade daquele projeto. Aí o distrito vai julgar se merece ou não, né? Manda e você também entra com a sua contrapartida. O distrito manda o dinheiro, você entra com a sua contrapartida e beneficia a entidade. Então, pelo que eu entendi, esse dinheiro de subsídio, ele vem através das doações que os próprios joaquinenses fazem. Sim, de certa forma. Ele não é uma doação ao UEL, Não. É uma doação a partir daquilo que foi doado, 3 anos depois volta em forma de subsídio. Certo. Eduardo, você tem algum exemplo de subsídio que o Rotary fez em São Joaquim da Barra? Carmen, eu tenho vários, acho que eu ficaria aqui uma meia hora falando de projetos com utilização de subsídio. Só complementando a resposta da Sandra, antes de falar dos subsídios propriamente ditos, para todo projeto realizado é necessário uma prestação de contas para o distrito, que vai repassar isso para o Rotary Internacional. Então, além de ser um projeto que a gente tem que montar um projeto, apresentar e demonstrar que ele é necessário, que a entidade precisa, após feito e entregue, deve ser feita uma prestação de contas. Então, é bem organizado, tá? E a contrapartida que vem da Fundação Rotária, que é do Rotary Internacional, essa contrapartida ela é potencializada, não é exatamente o mesmo valor que você mandou. Dependendo do projeto que você fizer, por exemplo, de subsídio global, o repasse que a fundação te dá é bem maior do que talvez o que você tenha contribuído, mas é necessário o clube estar contribuindo sempre, para você estar capacitado a obter essa devolução, esse repasse. Pode nos dar um exemplo de subsídios? Pelo que eu entendi, existe o global e o outro é o distrital. Você pode me dar um exemplo de cada, por favor? Sim, o global, nós temos um que está em atividade há cerca de 4, 5 anos, começamos a trabalhar nele há mais de 10 anos, mas conseguimos concluir e entregar no ano da minha gestão como presidente, 19 e 20. É lá na APAI, é uma sala de prestação de serviços sensoriais para os alunos da APAI, ajuda no desenvolvimento psíquico e motor daqueles que lá estão sendo assistidos, que estudam. Tá? É um projeto que envolveu cerca de 140, 150 mil reais. E nós tivemos a parceria com o Rotary de outra cidade, da Internacional ainda. O projeto global ele tem a doação da Fundação Rotária, você precisa conseguir um parceiro internacional que dá uma parte da doação e mais uma contrapartida que é bem menor do clube. E o projeto global você deve prestar contas dele não somente quando é entregue, igual o distrital, mas sim durante vários anos, porque tem que ser um projeto sustentável e que tenha continuidade. Esse é um global. É um motivo de orgulho para nós esse projeto na APAI. E não é menos orgulho os distritais que nós fazemos, graças a Deus, todos os anos, desde quando eu faço parte do Rotary, eu entendo que todos os anos a gente estava fazendo. Um que eu cito, que eu posso citar, eu vou citar mais de um que eu vou citar bem rápido. Nós entregamos playground para o Acre,
equipamentos de som para a Casinha do Pão, entregamos camas hospitalares, colchões e outros itens para o Asilo São Vicente de Paula. Nós temos um banco de cadeiras de rodas aqui, um ano recente, há 3 anos atrás, equipamos nosso banco de cadeiras de rodas para atender a população. E assim temos vários outros. Como eu falei, ficaria várias horas falando. Muito bom, hein? Muito bom. Muito obrigada a você que está nos acompanhando desde o início. Esse é o podcast do Estúdio Produções de Volta ao Passado, que é um trabalho de conclusão do curso audiovisual com o tema São Joaquim da Barra, a joia da Alta Mogiana. Quero agradecer aqui meu companheiro Gustavo, o João Berico que não pôde estar presente. Meu nome é Carmen Ponte, para você que chegou agora. E esse trabalho é muito importante para nós, porque a divulgação de Rotary, a gente depende única e exclusivamente da sociedade. Então, nós trouxemos aqui 2 pessoas especialistas em Rotary para falar sobre isso, porque ninguém ama o que não conhece. Essa é a verdade. Então, muito obrigada a você, continue com a gente. Sandra, além desse trabalho maravilhoso que vocês citaram até agora, você pode nos dizer algum trabalho que você se orgulha muito que o Rotary faz? Carmen, teriam vários, né? Mas eu acho muito bonito o trabalho com a juventude, né? Que já vai despertando a liderança, a oralidade, né? A liderança em todos os sentidos. O Gustavo é um exemplo disso, né? Porque ele é um interactiano. Isso. Então, nós temos vários programas voltados para os jovens, né? Começando pelas crianças. Tem o Rotary Kids, né? Esse é para atender as crianças até 12 anos. Depois tem o Interact, que é que seriam os pré-adolescentes e adolescentes, de 12 a 18 anos. Aí depois, para os jovens, né, seria o Rotaract, que é esse que o Eduardo participou, né? Já o filhinho dele já está participando desde o Kids, quer dizer que ele vai além, né? E eu acho assim, eu entrei na Casa da Amizade e no Rotary. Eu tenho um arrependimento de não ter conhecido essa família rotária antes, né? Para aumentar os conhecimentos rotários, desenvoltura com tudo, né? Então nós temos essa família, essa composição. Então eu me orgulho muito, eu acho muito bonito. E além disso, falando de jovens, nós temos o intercâmbio, né? O nosso Rotary de São Joaquim, ele já enviou 33 jovens, né, para outros países e já recebemos 29. Isso é um programa muito lindo que o Rotary procura manter todos os anos e com o intuito principalmente de manter a paz entre os países, né? Recentemente nós tivemos uma indiana aqui no Brasil, né? E foi um encanto, a gente aprendeu muito com ela também aprendeu muito com a gente. E assim é o que é Rotary, né? Essa dinâmica de jovens, adultos, todos crescendo em bem do próximo. Temos algumas perguntas aqui. A dona Ana está perguntando, que ela está dizendo que ela esteve no clube e ela viu umas bandeiras escritas Empresa Cidadã. Sandra, você pode falar para nós o que é Empresa Cidadã? Cidadã é uma contribuição que uma loja, uma pessoa dá, geralmente como se diz a palavra certa, pessoa jurídica, né? Que contribui com a Fundação Rotária e em contrapartida ela ganha esse certificado de empresa cidadã, certo? E pode também ser revertido em um título por réis, que é o título por réis, nada mais é o nome do fundador do Rotary, né? Que foi Paul Percy Harris, certo? Também ali, eu estou vendo que o senhor Roberto perguntou não, ele fez um comentário seguinte: o avô dele fez uma cirurgia de catarata há muitos anos atrás e ele fala que foi o Rotary que foi responsável por essa cirurgia. Se há muitos anos atrás, eu não sei se algum de vocês vai saber falar alguma coisa. Você sabe alguma coisa sobre isso, Eduardo ou Sandra? Eu sei, eu ouvi falar, eu procurei, conversando com os companheiros de Rotary que estão aqui há mais tempo, por exemplo, o professor Silvio Vieira, que está aqui há 53 anos,
Foi feita uma parceria com um médico oftalmologista, eu não vou arriscar o nome, Zé Roberto. foi o saudoso, né? Clemente. Saudoso Zé Roberto Clemente. Não, sou Zé Roberto, Zé Roberto Clemente, É isso. que fez várias cirurgias de catarata na população carente que estava precisando. Então foi um trabalho do Rotary, foi um projeto realizado aqui na cidade e foi um sucesso. E além das cirurgias também foram feitas, já pegando carona, alguns projetos com fornecimento de óculos para quem não tinha condição de comprar o seu óculos, tá fazendo a população enxergar melhor, né? Muito obrigada, dona Ana, seu Roberto, por enriquecer o nosso trabalho aqui, o nosso podcast, as nossas informações. Bom, para a gente encerrar agora, primeiro sempre as damas, Sandra, eu gostaria que você dissesse um pouquinho sobre o que é servir em cargos de liderança, que logo no começo vocês falaram sobre isso, agora eu não vou arriscar qual dos dois. O que é servir em cargos de liderança no Rotary? Carmen, é ser um presidente, é você orientar, você saber montar um projeto, é você saber falar em público. Isso é um cargo de liderança, né? E é isso que a gente tenta fazer com a juventude para se desenvolver melhor, né? Saber liderar dentro de uma sala de aula perante os amigos, montar um grupo de estudo, né? É mais ou menos isso. Eles fazem planejamento também? Sim, tem o planejamento, tem regimento, né? Tem toda essa estrutura. E, por exemplo, as reuniões, quando são montadas as reuniões, tem o protocolo, tem a secretaria, né? Tem o companheirismo. Então, isso também já é também um ensinamento de liderança. Muito bom. Eduardo, e o que mais você gostaria de deixar para a gente em relação a isso, para a gente já partir para o encerramento? Bom, Carmen, ser líder, né? Liderar, acho que começa com o exemplo. Então, primeiramente, você tem que servir de exemplo para que alguém queira seguir você, queira tê-lo como líder. Então, começa por aí. A partir do momento que você se capacita e tem condições de ser exemplo para alguém, a liderança meio que surge naturalmente. E a partir daí você vai passando aquilo que você domina, aquilo que você tem conhecimento para o próximo. E vai sempre aprendendo, porque a gente nunca sabe tudo e a gente não é melhor do que ninguém. Às vezes eu sei alguma coisa aqui mais do que o Gustavo, mais do que você. Mas você sabe alguma coisa mais do que eu e o Gustavo tem alguma coisa para me falar que vai me servir de aprendizado e eu vou crescer com isso. Então a gente tem que ser humilde também. Então eu acho que é isso a liderança. Servir de exemplo, ter humildade para escutar e a partir daí a sua liderança é natural. Você exerce ela sem peso, de forma tranquila. Eu vejo dessa forma. E no Rotary a gente tenta fazer dessa forma e posso falar que a gente está conseguindo. Olha, eu acho que é por aí mesmo, porque, por exemplo, eu tenho uma vasta experiência, já estou aposentada, mas quando chegou o momento de fazer vídeo, de editar, de gravar, eu só pude fazer graças ao Gustavo, porque eu não tenho noção nenhuma sobre isso. E o Gustavo, como jovem, todo jovem tem, já é expert. Então eu ligo para o Gustavo e falo, qual programa que eu uso? O que você acha disso? Né, Gustavo? Então assim, é um complemento, é uma troca. A gente sempre ensina, ele pode não ter experiência de algumas coisas. É ensinar e aprender. Mas ele tem muita coisa que ele é muito bom e eu aprendo com ele. Bom, gente, muito obrigada, Sandra Moretti, por ter aceito, por estar aqui com a gente, sorrindo. E muito obrigada, Eduardo, que deixou as crianças em casa, que está aqui com a gente até agora. Obrigada a todos que acompanharam o podcast do Estúdio e Produções de Volta ao Passado. Como eu disse no início, é um trabalho de conclusão do curso de audiovisual. Agradeço ao Gustavo por toda a parceria. Agradeço aos professores Hugo Dutra e Rafaela, do Hiper Estúdio e Produções, que estiveram aqui passando seu conhecimento nesses 90 ou 120 dias, certo?
que é um projeto que eles fizeram e apresentaram ao governo federal, à Prefeitura de São Joaquim da Barra, e eles apoiaram. Então esse projeto, esse curso, veio a partir do apoio da Lei Paulo Gustavo. Então nós agradecemos muito ao governo federal, ao prefeito municipal e especialmente ao Rotary Club, que nos cedeu o espaço, a presidente Daniela que nos acompanhou, nos cedeu os equipamentos, e graças a isso a gente conseguiu acompanhar, aprender, ensinar, né? E agora mostrar um pouquinho do que foi para toda a nossa sociedade jaquinense. Então, nosso muito obrigado e até o nosso próximo podcast. Bem-vindo à magia do Rotary, um mundo de inspiração. Nele vamos viajar, vindo a Polio é nossa missão. Sejam bem-vindos ao Rotary, transformando água, vida e corações. Esta é a magia do Rotary. Abra o seu coração, seu coração. Paul Harris, nosso fundador, promover a paz no meio ambiente. Companheirismo não pode faltar, empoderamento de meninas apoiar. Sejam bem-vindos ao Rotary, transformando água, vida e corações. Esta é a magia do Rotary. Abra o seu coração, sejam bem-vindo ao Rotary, transformando água, vida e corações. Esta é a magia do Rotary. Abra o seu coração, seu coração.